Tudo bom, gente? Vamos para nossa vídeo postagem de domingo. Hoje cheguei mais tarde em casa, estava celebrando meu aniversário, celebrando o ano novo do calendário maia. Foi maravilhoso. Assim, tô leve, feliz, tranquilo. Uma coisa que eu achei bem interessante, que eu estava refletindo agora, é que muitas vezes a gente tem umas surpresas bem interessantes na vida da gente. A minha surpresa de ontem, de sábado, foi ter encontrado um príncipe de copas numa situação que eu realmente não esperava. Vou explicar isso melhor pra vocês. Vou tentar, né? Porque eu tô assim tão... Mas eu vou tentar. O príncipe de copas, como eu falei ontem, ele tem a ver com uma pessoa, mas ele também pode ter a ver com uma situação, um sentimento, uma energia. Achei a palavra certa, energia. E eu encontrei essa energia. Eu encontrei essa energia numa situação que eu já esperava, num lugar que eu já esperava, mas numa pessoa em que eu não esperava. É interessante isso, né? Às vezes a gente faz uma ideia de uma pessoa e depois a gente descobre que não é isso, é outra coisa. Então eu percebi essa sensibilidade, essa delicadeza, essa sutileza. Eu particularmente gosto muito de sutileza, gente. Eu sou uma admiradora da sutileza. Eu acho que a gente vive num mundo em que as coisas e as pessoas, elas estão muito embrutecidas, eu acho, assim. Se perdeu um pouco essa coisa da sensibilidade. Acaba que a gente fica só por conta de trabalho, de decisões. Eu acho que se criou uma cultura da guerra, que eu comentei outro dia. Parece que tudo é guerra, tudo é uma batalha. E de repente é muito bacana a gente perceber que também existe paz, né? Também existe essa tranquilidade. E principalmente eu acho que essas duas palavras resumem bem: sensibilidade e sutileza. Eu gosto bastante das duas. E eu vivenciei muito isso no sábado, ontem. E tô muito feliz mesmo. Bom, agora vamos falar do julgamento. É o nosso arcano de hoje, é um novo ciclo. Estamos começando um novo ciclo aqui no Via Tarô, com a energia do julgamento. Vamos lá. O que o julgamento fala? O julgamento, ele vai falar de... É engraçado, o julgamento é uma carta que eu vejo uma série de coisas diferentes nela. Uma dessas coisas fala de algo, alguém ou alguma situação que vem do passado e que traz para o momento presente uma revelação ou um despertar para algo novo. Esse é um dos significados. Um outro significado do julgamento tem a ver com a palavra, com o conceito da palavra mesmo, o julgar. Mas não no sentido negativo, mas no sentido da gente fazer um balanço, a gente fazer uma análise em relação a uma série de coisas. E aí a gente já puxa o significado do domingo, né, para refletir sobre isso. Domingo, a regência solar. A gente no domingo vai trabalhar mais a questão do autoconhecimento, essa mexida, esse trabalho interior. E aí, com essa carta do julgamento, a gente vai ter condição de fazer uma análise bem profunda em relação a questões nossas,
nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de sentir. Então é um dia bastante reflexivo nesse sentido, de ponderar o que se quer, o que não se quer, para onde se vai. Uma outra coisa que a carta do julgamento traz com muita frequência é uma aceleração. Então a gente tem uma aceleração, não é exatamente do tempo, é uma aceleração no sentido dos resultados. Tudo que a gente fizer, trabalhar, focar no dia de hoje, com essa energia do julgamento, tende a se desenvolver, se resolver, se desenrolar de uma forma mais rápida, mais acelerada, mais ágil do que a gente poderia imaginar. Então, a carta do julgamento, sempre que ela aparece, ela fala de um movimento mais intenso, o que também é muito bom se a gente estiver desenvolvendo coisas boas. E tem mais uma coisa, que é talvez o mais tradicional significado da carta do julgamento, que é a revelação. Que revelação seria essa? Bom, a gente pode pensar de uma forma mais global, né, que essa revelação é uma coisa que vai surgir pra gente, uma percepção que vai vir pra gente de uma forma clara. E também a gente pode pensar, focando mais no domingo, na regência solar, que é uma revelação de algo dentro de nós, algo que já existe dentro de nós e que a gente nunca tinha percebido de maneira clara. E aí agora a gente vai ter a condição de olhar para isso e ter a noção exata do que é que está acontecendo dentro da gente. E se isso não acontecer hoje, exatamente hoje, muito provavelmente pela questão da aceleração que eu falei para vocês, que essa carta tem uma energia de aceleração, em breve isso vai ficar bem claro. Eu conheço pessoas que são meio ressabiadas com a carta do julgamento, tem assim um pouco de medinho da carta do julgamento. Essa é uma carta que eu lido com bastante facilidade. Eu gosto de surpresas. Eu gosto. Apesar de ter esse ladinho meu meio controlador, né, que quer ter o controle de tudo que está acontecendo na minha vida e tal, mas isso é um aspecto em mim, não sou eu. E ao mesmo tempo eu gosto de surpresas, eu gosto de situações novas surgindo na minha vida, porque de alguma forma elas vão exigir que eu me reestruture, eu reavalie quem eu sou, o que eu estou fazendo, como eu estou agindo. Então eu acho que é sempre uma forma de crescimento. Uma coisa, sabe, ontem, das várias conversas que eu tive com várias pessoas, uma conversa que mexeu bastante comigo, porque eu senti o tanto que eu mesma mudei em relação a isso, e que é um processo que eu acho que todo mundo deveria tentar passar para aproveitar essa mudança, essa transformação, que é o seguinte: toda vez que a gente fala eu sou assim mesmo, não tem jeito, toda vez que a gente fala é isso, é só assim que eu sei fazer, ou é só desse jeito que eu sei viver, na verdade, gente, a gente está se condenando a uma situação imutável, imexível, e isso não é bom. A gente tem muito mais poder do que a gente pode imaginar sobre a gente, sobre a nossa vida. Às vezes a gente vivencia uma situação que não é que a situação esteja errada, não é que a gente precise mudar exatamente aquela situação, mas a gente precisa mudar a forma que a gente lida com a situação.
Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho que pode ser muito estressante, o que é estressante? É o trabalho ou é a minha forma de lidar com o trabalho? Esse é o primeiro questionamento, né? Então, assim, eu sou o exemplo disso. Eu falo sempre, é lógico que nessa escola onde eu estou trabalhando agora, existe uma estrutura que é menos estressante do que a que eu trabalhava antes, ok. Mas não foi só isso, né? Eu mudei a minha forma de lidar com isso. Porque eu já vivenciei coisas nessa escola, como nessa semana que passou, que foram coisas estressantes, de certa forma, assim, desafiadoras, coisas que me aborreceram. Mas eu aprendi a lidar com isso de uma forma diferente, né? Então, eu tenho uma tranquilidade. Eu não tenho mais nervoso, ansiedade, palpitação. Eu não fico mais tensa com as coisas como eu ficava antes. Porque eu também não tô cobrando de mim mesma uma perfeição, que é impossível de qualquer ser humano alcançar. E com isso eu também não cobro dos outros essa perfeição. Eu tô com uma aceitação de mim e dos outros muito saudável. Então eu tô conseguindo lidar com certas situações que antigamente seriam razão de, sei lá, uma dor de cabeça, uma coisa física mesmo, né? E hoje em dia eu não tenho mais isso. Então eu acho que é um processo que a gente precisa aprender, né? E isso pode ser uma grande revelação, né? Descobrir esses recursos dentro da gente, que antes a gente achava que não tinha. Eu acho que quando a gente tem prazer na vida, quando a gente tem momentos que são só nossos, em que a gente fica com a gente, em que a gente faz coisas que são coisas relaxantes, tranquilas, gostosas, eu acho que isso também alimenta a nossa alma, nosso coração, de uma forma em que a gente consegue lidar melhor com as outras situações que não são tão agradáveis ou tão do jeito que a gente gostaria que fossem, né? Então, assim, a proposta de hoje, gente, é esse mergulho para dentro, para a gente tentar descobrir que grande revelação é essa, né? De tudo que eu falei sobre a carta do julgamento, eu acredito que essa questão da revelação seja, assim, a mais forte, a mais intensa. Eu acho que eu tô com um pouco de medinho também. Porque por eu ter passado por vários processos desafiadores, acaba que eu percebo, isso é uma coisa assim, ó, já é a carta do julgamento já tá aqui atuando. Que eu criei uma estrutura para suportar, eu acho que é uma palavra um pouco forte, mas assim, uma estrutura para que eu ficasse bem, para que eu ficasse tranquila, segura. Foi ótimo, não tô reclamando, mas ao mesmo tempo eu alcancei um nível de tranquilidade e de segurança muito confortável, muito bom. Então, pensar em remexer isso de alguma forma e de repente descobrir alguma coisa que eu ainda não tinha pensado, sentido, não tinha tomado consciência, pode ser uma coisa meio conturbada para mim. Mas eu vou fazer de qualquer forma. Menina corajosa. Eu vou fazer isso sim. Porque não é à toa que essa carta do julgamento tá aqui, né? Então eu vou fazer esse exercício hoje. Tá bom, gente? Olha, ótimo domingo pra vocês. Tudo de bom. Agora eu vou descansar, que eu tô cansadinha. E vamos ver semana que vem como é que vai ser. Eu acredito que vai ser muito bom. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Um beijo.